Eu tava incomodado, atrapalhado, agitadão, irritado sem motivo, era só inquietação. Aí quando eu vi um padre, a consciência me lembrou. Um por um meus pecados, eu tava todo lascado, mas Jesus me perdoou. Aí eu fiquei chique zerado, chique zerado, chique zerado, pois Jesus me perdoou. Eu fiquei chique zerado, chique zerado, chique zerado. Eu tava todo lascado, mas Jesus me perdoou. Ei, tá vendo, padre, como é que é? Não é desse jeito? Tava passeando, senti que alguma coisa incomodava, falei, peraí, eu tô precisando confessar. Procurei o padre, contei tudo, ele me absolveu e eu fiquei chique zerado. Escuta esse verso, ó. Esse verso é um convite para buscar a confissão. Muito mais do que uma norma, precisamos do perdão. Quando um padre absolve um fiel que se arrepende, pode ficar contente e sem peso na mente. Foi Jesus que perdoou. Aí cê ficou, olha como é que cê ficou, chique zerado, chique zerado, chique zerado, pois Jesus te perdoou. Cê ficou chique zerado, chique zerado, chique zerado. Cê tava todo lascado, mas Jesus te perdoou. Cê ficou chique zerado, chique zerado, chique zerado, pois Jesus te perdoou. Cê ficou chique zerado, chique zerado, chique zerado. Cê tava todo lascado, mas Jesus te perdoou. Ah, chique zerado, coisa boa. Começamos mais um programa Canção Nova Sertaneja. Obrigado por que você está aí mais uma vez, pela sua audiência, por escolher este programa para encerrar o seu domingo na graça de Deus. Já foi a Santa Missa ou ainda vai? Se você já foi, que bênção, uma semana de graça para nós, não é? Você que ainda não foi, se prepara aí para participar na sua paróquia da Santa Missa, nesse momento tão importante que a gente vive sempre, né? A Santa Missa é o ponto alto da nossa fé, né? O momento mais importante, a oração, a primeira oração. Mas, né, na verdade, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo da Quaresma, um tempo favorável onde a gente precisa aproveitar, porque o céu está aberto com uma graça especial de conversão. Todo tempo é tempo de conversão. Mas depois até o padre vai comentar um pouco mais para nós sobre isso. É uma graça especial para esse tempo. A liturgia está voltada para isso, tudo voltado para esse momento de conversão. E o programa hoje vai ser justamente falando um pouco sobre isso. Raízes de fé no interior, o campo em tempo de penitência. Tempo de penitência, tempo de voltar-se para o interior, reconhecer as nossas misérias, nossas fragilidades e pedir a graça de Deus para que a gente se torne pessoas melhores. É isso aí, o programa de hoje, claro, falando com a nossa linguagem, do nosso jeito do sertão, do nosso jeito do interior, nosso jeito sertanejo. Acolho com muito carinho todo mundo que está sempre com a gente, que eu encontro por aí pela chácara aqui da Canção Nova, pelos shows, pelas missões que eu vou, que fala que acompanha o programa, segue aqui o nosso abraço. Inclusive, eu tenho umas pessoas que eu marquei aqui no celular, como eu esqueci de pegar, daqui a pouquinho eu pego aqui no segundo bloco para mandar um abraço para vocês que estão acompanhando sempre o programa. Se me encontrar por aí, pode me dar seu nome, que eu, com muito carinho, quero falar aqui no programa Canção Nova Sertaneja. Você que acompanha a gente pelas mídias sociais, a gente sempre está postando uma coisa ou outra, uma curiosidade, mas você que ainda não segue, convido você lá no nosso Instagram, @CNSertaneja. Está aqui na telinha para você, o diretor já colocou, @CNSertaneja. Ou se você preferir também, né, acompanhar os programas, acompanhar tudo aquilo que a gente vive aqui no programa, caso você não tenha conseguido assistir, temos o aplicativo com tudo lá, o CN Plus.
CN Plus é um aplicativo para o seu smartphone e para a sua TV. Você instala lá, acompanha o Canção Nova Sertaneja de toda a programação, músicas. Essa música que eu acabei de cantar, inclusive, você encontra lá no CN Plus, que é a música Chique Zerado. Beleza? É isso aí. Nós vamos conversar com os nossos convidados. Acho que eu já falei tudo. Eu derrubei uma folhinha aqui. Eu quero acolher com muito carinho ele que foi o meu companheiro de caminho vocacional, né? Quando eu fazia caminho para entrar na Canção Nova, ele estava também fazendo esse discernimento e foi ali que a gente se conheceu. Faço questão de pegar na mão, dar um abraço. Padre Ailton, bem-vindo. Ailton Evangelista, né, padre? Bem-vindo. Isso, Pode muito sentar. obrigado. Uma alegria estar aqui, Elias. Primeira vez aqui no Canção Nova Sertaneja. E é bem isso, são as nossas raízes que a gente nunca pode deixar, não é verdade? É verdade, padre. Olha, obrigado por o senhor ter aceito o convite. Nessa semana foi tão corrida. Eu, na verdade, semana passada que teve gravação, eu não pude vir porque eu estava doente. E aí foi tudo muito corrido, então eu nem fiquei sabendo que o senhor vinha. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o senhor, foi, nossa, que presente. Fiquei muito feliz, de verdade, porque tenho um carinho mega especial pelo senhor, né? E saber que o senhor veio contribuir com a gente, com o seu conhecimento, com a sua experiência, não me edifica muito. Obrigado pelo seu sim, viu? Muito obrigado. Não é todo mundo que aceita, não? Porque eu vim aqui e falar, mas eu não sou sertanejo. Eu falei, não, mas o povo é o mesmo, né, padre? Exatamente. E a dona Irene é sua paroquiana, padre? Minha paroquiana, eu sou padre aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Certo. É um bairro aqui do Embaú, em Cachoeira Paulista. Legal. Pertinho, 10 minutos da Canção Nova. Ô, glória! E a dona Irene é também paroquiana nossa, contadora de histórias, mulher do campo. Eu acho que é a pessoa ótima para essa nossa conversa aqui. Irene Nogueira, isso, que mais? Sá Almeida. De Sá Almeida. Bem-vinda, dona Irene. Obrigada. E a senhora... Prazer estar aqui. Opa, eu que agradeço a senhora ter aceito o convite para falar um pouquinho da sua experiência, porque a gente trouxe o padre para nos trazer um pouquinho daquilo que é a experiência desse tempo, ele que nos forma, está ali como um pai espiritual, né? E a senhora vivenciando essa fé junto com o padre. Então, é muito bacana, né, ter o padre falando ali, né, a sua experiência, mas a senhora também, a pessoa que vive ali, que representa o povo de Deus. Então, é por isso que a senhora está aqui. Fique muito à vontade para trazer a sua experiência de vida, aquilo que a senhora acha que é importante, porque o objetivo do programa de hoje é a gente transbordar essa alegria de ser de Deus nesse tempo favorável, que é o tempo da quaresma, esse tempo de penitência. Eu já quero perguntar aqui para o padre, nesse momento, padre, o que não pode faltar para a pessoa viver bem esse tempo quaresmal? O primordial. Olha, eu acho que quando a gente pensa em quaresma, esse tempo que é um tempo de retorno para Deus, na verdade, é um tempo assim de volta para as coisas de Deus, porque isso é o caminho que a igreja vai pedir, né? Penitência, oração, caridade. Mas eu acho que se a gente pudesse pensar numa palavra, é a disposição dentro da quaresma. Porque, por natureza, a quaresma ela vem para nos deslocar mesmo, sabe? Nos tirar do nosso comodismo. Então, nós temos as práticas, nós temos o jejum, nós temos também o aumento das práticas piedosas de oração. Então, tudo isso faz com que a gente precisa se movimentar. Então, vive bem uma quaresma quem tem a disposição. Disposição de acordar mais cedo, disposição de tirar, por exemplo, determinados alimentos, determinados excessos. Então, me parece que a palavra-chave para viver bem a quaresma é essa disposição interior, né? E a quaresma ela vai trazer de forma muito pedagógica, né? Exemplos, situações, tudo para poder nos mover mesmo, trazer essa disposição, né? Parece que na quaresma tudo muda, para a gente poder mesmo dar uma sentada ali mesmo na experiência religiosa, né? De repente, quem está acompanhando em casa falou assim, bacana, mas eu não tenho disposição. Qual que é o caminho que o senhor orienta para essa pessoa? Olha, eu acho que o primeiro caminho é a gente entender, né? Buscar entender, pelo menos querer conhecer essa vivência, esse tempo riquíssimo da igreja, né? Que é a quaresma, que é essa preparação de toda a igreja,
que vai junto com o seu Senhor para o deserto, né? Então, a partir disso, conhecer, se aprofundar, olhar para as vivências, né? A quaresma também, ela é muito visual nesse sentido, né? Ela imprime, tira os excessos, coloca a cruz no centro, Sim. né? Coloca toda essa dinâmica do deserto mesmo. Então, acho que presta mais atenção nisso, contempla mais isso. A quaresma traz essa expressão da contemplação muito forte, né? Nós contemplamos depois o Senhor dos Passos, Nossa Senhora das Dores. Então, contempla o tempo que a igreja está vivendo e se deixa ser alcançado também, né? Ser alcançado pela experiência da comunidade que está rezando, pela experiência da família que também está muito mais se penitenciando. Então, contempla para você também se convencer, para você ter disposição. Seria um se abrir, então. Exatamente, né? Se abre para essa experiência, né? Se abre para uma experiência que é tão rica, que é tão antiga, que é tão forte, que já moveu o coração de muita gente e também com certeza pode mover o seu. Eu fiz essa pergunta para o senhor, padre, talvez até eu não estava programado, não, mas foi justamente por causa da sua resposta, né, que eu achei maravilhosa. Porque existiu um tempo, né, onde até existe hoje, mas eu acredito que de um pouco diferente, de muita gente que busca, né, que buscava a Deus com sinceridade. Mas foi chegando um tempo do relativismo, onde, tanto faz se eu buscar Deus ou não. Então, é por isso que eu perguntei, as pessoas que não têm disposição, as pessoas que estão vivendo uma vida morna, porque, tá tudo bem, do jeitinho que eu estou e tal. Então, assim, como o padre disse, faça a experiência de se abrir, deixa Deus surpreender nesse tempo, né? Viva a proposta desse tempo sem esperar, deixa Deus te surpreender, né? Que eu acho que é o primeiro passo, né, padre, como o senhor disse. E quanto à questão da penitência, que é um pouco mais o foco do programa de hoje, por que fazer penitência nesse tempo? Qual que é o sentido da penitência? Então, a quaresma é um caminho que todo cristão é chamado a fazer junto com o Senhor, com o seu Senhor, com o Mestre, né? E esse caminho é o caminho que lá na Semana Santa nós viveremos na Semana Maior de forma muito mais forte. E a penitência que entende o quê? Nós estamos no deserto com o Senhor. E para o deserto a gente não leva os excessos. Para o deserto a gente não leva aquilo que está sobrando. Ai, que bacana. A gente leva o essencial. Então, por exemplo, ainda voltando, né, nós falamos da contemplação. Por que hoje talvez é muito difícil a gente conseguir mergulhar na experiência da quaresma? Porque a gente é invadido sempre por muitos barulhos, por muitas coisas, muitas tarefas. Então, o que é a penitência? É tirar os excessos. Então, começa por aí. Começa na parte mais externa. A gente tira, por meio de uma penitência, a gente tira o doce, a gente tira o chocolate, a gente acorda mais cedo, a gente deixa de mexer mais nas redes sociais, né? Então, a gente vai fazendo isso para lembrar o nosso interior que é um tempo diferente. Legal, né? pai. Então, assim, a penitência é um gesto externo para grandes coisas internas que devem acontecer dentro da gente, né? Padre, a igreja muda nesse tempo, não muda? Algumas coisas lá dentro? Muda. E a gente ainda estava falando, né? A partir do campo, né? A partir do campo, a partir dos nossos sítios, a partir das nossas capelas, tudo muda. Então, por exemplo, é um tempo, começando pela liturgia, né? E a nossa espiritualidade é a espiritualidade litúrgica, né? Então, a gente precisa saber acompanhar. Então, nesse tempo, a gente não canta o glória, a gente não canta o aleluia. Os cantos são, sobretudo, os cantos mais penitenciais, né? A tônica é isso. A cor também, né? A cor, né? Então vai vir o roxo, que lembra a sobriedade, que lembra a penitência, uma cor mais fechada. Então, olha, a quaresma é esse movimento da gente voltar mais para dentro, voltar mais para a gente, né? Por exemplo, é um tempo que a gente não usa flores dentro da liturgia. A gente pode usar uma samambaia, umas folhagens, mas as flores, elas vão ficar guardadas lá para o tempo da Páscoa, né? E aí na Páscoa vai vir um glória, vai vir um aleluia. E aí
tudo isso vai fazer sentido. Que né? bacana. Tudo que ficou guardado agora vai desabrochar lá, né? E aí, por exemplo, vamos pensar, né? Muito comum, né? Chocolate, o doce. Lá atrás, antigamente, para você ter acesso a um doce, a um chocolate, não era uma coisa assim fácil, Não né? é como hoje, então, né? não é como hoje. Então, havia também essa expectativa da alegria. E aí, a alegria da mesa do altar, ela se encontrava com a alegria da mesa depois da partilha. Então, agora cabe o chocolate, o doce, a alegria, né? Nas nossas refeições, depois desse tempo penitencial. Que bacana. Eu gostei muito da tua explicação aí, padre. Então, assim como a igreja, né, a liturgia muda, aí o senhor fez esse paralelo. A gente também precisa mudar, tirando os excessos, assim como a igreja. Bacana. E, dona Irene, agora quero ouvir a senhora falando um pouco da sua experiência, né? Pois não. Muito tempo servindo Jesus, muito tempo na igreja, desde novinha. Desde novinha. E aprendeu com quem a fazer penitência, a viver esse tempo quaresmal? Foi como? Com os meus avós. Avós. Meu avô. Muito piedosos. Meu avô materno era muito, muito piedoso. Que legal. Meu pai também, né? Meus pais. Mas o mais eram os avós. E o que a levava. senhora lembra que eles ensinavam naquele tempo? Entrou na quaresma, o que eles te falavam que era esse tempo? Entramos na quaresma, agora é tempo de respeito. Nós temos agora que a gente pensar muito no que fazer, no que falar. Aí entrava as comidas, né, que já eram cortadas os excessos, todas as quartas-feiras, as sextas, nem pensar se comia carne. E era piedosamente proibido entrar carne naqueles dias em casa. E à noite a gente sentava para rezar. Ele rezava o terço, vamos rezar o terço da misericórdia. Olha que legal. Porque nós estamos no tempo de quaresma, tempo de penitência. Terminava o terço, era só alegria, porque daí a gente ia comer paçoca com banana, maçã. É tradicional aqui, né, para a região, né? É. Que E eu bacana. cresci vivendo isso com eles. Era muito, muito bom. Que legal. Depois, mais tempo, foram passando, né? Aí a gente foi participando de mais coisas. Mas o gostoso era a gente ter aquele respeito. Meu pai, ele dizia, entramos na quaresma, minha filha. Vamos, porque minha mãe era mais assim, sabe? Não precisa tudo isso. Ele não. Cobria os espelhos da casa. Olha só. Tirava a pilha do rádio, porque não existia TV, né? Sim. Era só um baita do Para rádio. favorecer o silêncio. Porque senão iam ver músicas que não dava, que não era para da quaresma, não era músicas Próprias. né? próprias. E tirava até o cartucho da espingarda que ficava pendurada num corredor, Gente. tirava, guardava, porque não podia usar, não podia matar, não podia fazer. Podia. Então, eu cresci nesse ambiente Educação. maravilhoso. Nossa. É uma lembrança muito, muito grande, né? Sim, sim. Acho que aqui no Vale do Paraíba, essa região nossa, ela tem muito essas expressões, né? Aham. Então, por exemplo, eu lembro do meu pai, dele sair com os amigos dele, Sim. nessa época, assim, na semana do carnaval. Então, eles saíam, iam pescar, iam caçar, mas porque era a última semana, porque durante a quaresma é exatamente isso daqui. Preservava. Guardam as varas, guardavam tudo Olha. e não mexia mesmo. Não, e porque pescar, caçar durante esse tempo era também uma falta de temor a Deus, era também um desrespeito. Guardava né? também essa, Então, essa prática. uma experiência que vai costurando Entendi. o dia a dia. Né? Entendi. Olha aí, você que está acompanhando em casa, como que é na sua região? A gente está trazendo aqui também um pouco daquilo que é na nossa região aqui, né? Mas e lá na sua região, Nordeste e outras regiões do Brasil, né? Como que é? Partilha para a gente aí no nosso Instagram, @CNSertaneja, que a gente quer saber
conta um pouquinho, quiser gravar um vídeo, grava, marca a gente para a gente repostar, tá bom? Vai ser bacana. Mas eu ainda tenho uma outra pergunta para a senhora, dona Irene. Pois o não. padre citou algumas coisas que mudam na igreja, na liturgia. A senhora, nesse tempo, percebia também essas mudanças? Como a senhora via, os avós falavam e via que refletia isso também na igreja? Sim, com certeza. A princípio se cobria os santos, né? Minha avó tinha todo o cuidado de preparar aquele tecido com a rendinha em volta para cobrir as imagens. E era toda quarta e sexta-feira na igreja para rezar o terço com a comunidade. Que bacana. Era muito lindo. E tem... Hoje não tem mais isso. Então, é isso que eu queria comentar. A gente está quase indo para o intervalo, mas ainda dá tempo de entrar. Né? E eu começo com o padre. Como não deixar esse tempo virar apenas um tempo de tradição, resgatar aquilo que deixamos, tirando os excessos, né? Mas também aprendendo a viver com os pés no chão, porque também tem muita coisa que às vezes era... como é que é a palavrinha? Quando você traz um exagero, Deus não está pedindo tudo isso, Deus está pedindo né, um recolhimento, mas às vezes tinha até uns excessos. Né? Como a gente conseguir viver isso no equilíbrio? Então, eu acredito que nós somos sempre chamados a guardar as coisas boas, né? Conservar as coisas boas nesse sentido. E esse período da igreja é de uma riqueza, né, que a gente precisa mesmo guardar, aprofundar, porque, ao meu ver, é uma experiência religiosa, mas é uma experiência que extrapola o religioso, né? Então ela não fica somente restrita dentro do espaço religioso. Então, por exemplo, assim, a gente vê pelo comércio, a gente vê pelos parentes, então é algo que sempre extrapola. Mas o ideal tem aí o testemunho, né? Então, como que a gente não perde isso? Primeiramente é o testemunho. Então, assim, não é uma quaresma vazia, não é uma quaresma somente de ritos vazios, mas uma quaresma acompanhada de gesto, de atitudes práticas, mas que conversam com o testemunho da pessoa, né? Então, por exemplo, assim, eu lembro, né, uma frase, o Papa Francisco tinha algumas frases, né, dicas para viver a quaresma, e falava, olha, você pensa bem, você vai fazer o jejum do pão, da carne, mas você não devore o seu irmão. Então as duas coisas, elas caminham lado a lado. Então, me parece, para a gente poder manter essas coisas bonitas, o testemunho, minha gente, ele é primordial, tem que ter. Maravilha, Padre Ailton. E depois eu quero também saber um pouco, o senhor trouxe aí sobre o exemplo da penitência, né? De tiro de um lado, mas aí sobra no outro, né? Muita gente fala, não vou beber cachaça nesses 40 dias, e depois bebe por todo esse tempo e mais ainda, né? Então é bom depois a gente entrar um pouco mais sobre essa prática da penitência, a importância e como bem vivê-la. Mas a gente vai, 3 minutinhos de intervalo, vamos cantando, vou cantar Céu de Outono, essa canção você pode encontrar lá no Música Canção Nova, uma canção que eu fiz para a amizade. Você tem um amigo? Lembra dele agora, faz um postzinho aqui, filma a tela da TV, marca ele, marca o CN Sertaneja, marca Elias Júnior CN, para a gente repostar e fala assim, ó, estava escutando a Canção Nova, falou de amigo, me lembrei de você. Vamos lá, Céu de Outono. Você eu aprendi a olhar para frente, mesmo quando a gente sente que tudo acabou. E foi para uma nova página, nova estação que também tem segredos. O novo que é desconhecido traz frio e calor. Naquela tarde o leve vento que soprou levou então com ele nuvens que escondiam aquele degradê do céu.
O céu, aquele lindo céu de outono que chegou, marcando uma linda amizade que meu Deus selou. Foi você que me fez ver o que eu não via, porque eu não sabia deste seu valor. Hoje eu sei o preço de uma amizade que é escondido, botão de uma flor. Tanto quanto aquele céu de outono, você me encantou. Valorize os seus amigos. É dom de Deus a amizade. Com você eu aprendi a olhar para frente, mesmo quando a gente sente que tudo acabou. E foi pra uma nova página, nova estação que também tem segredos. O novo que é desconhecido traz frio e calor. Naquela tarde o leve vento que soprou levou então com ele nuvens que escondiam aquele degradê do céu. O céu, aquele lindo céu de outono que chegou, marcando uma linda amizade que meu Deus selou. Foi você que me fez ver o que eu não via, porque eu não sabia deste seu valor. Hoje eu sei o preço de uma amizade que é escondida, botão de uma flor. Tanto quanto aquele céu de outono, você me encantou. Foi você que me fez ver o que eu não via, porque eu não sabia deste seu valor. Hoje eu sei o preço de uma amizade que é escondido, botão de uma flor. Tanto quanto aquele céu de outono, você me encantou. Com os encantos desta estação, eu ofereço a ti esta canção, querida amiga. Com os encantos desta estação, eu ofereço a ti esta canção, querida amiga. Aqui me lembro aquele sábado bonito, você lá naquele altar esperando ela chegar. E me dizia, meu amigo, estou contente, hoje é um dia diferente, com ela vou me casar. Fizeram juras de amor naquele dia, diante de suas famílias, seus amigos estavam lá. Diante de Deus se assumirão um a outro e disseram sua morte que pode nos separar. Você me diz com essa cara deslavada que o amor se acabou, tudo vai ter que terminar. Mas o amor não se acaba não, o amor nunca se acaba. Você com essa história que o amor acabou, foi você que deixou de amar. Porque o amor não se acaba não, o amor nunca se acaba. Isso é conversa fiada que o amor acabou, foi você que deixou de amar. O amor jamais se acaba, sabe por quê? Porque o amor é Deus, o amor jamais se acabará.
Fizeram juras de amor naquele dia, diante de suas famílias, seus amigos estavam lá. Diante de Deus se assumiram um a outro e disseram só morte que pode nos separar. Você me diz com essa cara deslavada que o amor se acabou, tudo vai ter que terminar. Mas o amor não se acaba não, o amor nunca se acaba. Você com essa história que o amor acabou, foi você que deixou de amar. Porque o amor não se acaba não, o amor nunca se acaba. Isso é conversa fiada que o amor acabou, foi você que deixou de amar. O recado tá dado, né? O amor nunca se acaba. Essa canção está disponível para você lá no Spotify, o YouTube com um clipe maravilhoso. E como você ouviu aí, ela traz a história de um cara que falou assim: meu casamento terminou porque o amor acabou. Aí, mas como assim o amor acabou? O amor não se acaba. Então assim, o amor, ele é Deus. O amor, ele é um ato de decisão de cada um de nós. Não é verdade? Agora, se houveram outras coisas no seu casamento, né, que fizeram com que vocês terminassem, não coloque a culpa no amor, porque o amor não é culpado. Somos nós que precisamos assumir as consequências das nossas decisões, certo? Sejam elas boas ou não, nós teremos consequência. O amor é dia a dia, decisão de cada dia. Você foi lá no altar, eu fui lá no altar e decidi amar a minha esposa todos os dias. A decisão é todos os dias. O amor não se acaba, jamais se acabará. Então não vamos colocar a culpa no amor. Vamos assumir as consequências dos nossos atos. Elias Júnior está lá, essa canção disponível para você, junto com outras que eu estou cantando nesse programa de hoje, tá certo? Você quiser chamar para show, tá aqui o número na tela para que você possa contratar a gente. Nós vamos com a banda inteira lá fazer um showzaço de evangelização sertaneja, tá certo? À disposição para você. Falei do Instagram do CN Sertaneja no primeiro bloco, agora falo também do meu, já que eu falei do meu trabalho musical, @EliasJuniorCN, Elias Júnior CN, para você seguir. Quero agradecer também o pessoal da Colacap, né, a cooperativa que cuida do figurino do programa Canção Nova Sertaneja, e agradeço o meu amigo Lucas Teodoro, que também me assumiu aqui no meu projeto de evangelização. O boné que ele fez aqui, ó, coisa linda, ele que faz artes no couro, fez esse cinto bonito também com a logo. Aqui, ó que coisa linda, a logo Elias Júnior. Agradeço Lucas Teodoro e a Colacap. Eu agradeço os sócios da Canção Nova que contribuem com essa obra. Muito obrigado. Por causa da sua doação, da sua contribuição, a gente continua evangelizando. 100% doação. A Canção Nova vive das doações. Nós temos as lojas, que também são fonte de renda, mas a maior parte da nossa despesa ela é quitada com a ajuda do sócio, com as doações. Então, muito obrigado, continue nos ajudando. Você que ainda não é sócio, você que ainda não contribui, nós estendemos a mão para você, porque a evangelização não pode parar. Sobretudo você que fez uma experiência com Deus a partir da evangelização da Canção Nova, vamos fazer com que mais pessoas como você recebam essa experiência, façam essa experiência com Deus, tá bom? E também, como eu disse, tem a loja, né? Lojas virtuais e as lojas físicas espalhadas pelo nosso Brasil. A loja virtual é loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, falei direitinho, né? Pronto. E trouxemos aqui um livro para falar dos produtos da loja, que são diversos, né? Entre livros, camisetas, acessórios, mas a gente trouxe um livro, já que nós estamos falando sobre esse tempo quaresmal. Esse livro que o Márcio Mendes, meu irmão querido, escreveu, ele é um itinerário para a gente viver esse tempo quaresmal. É o livro que os missionários aqui estão usando da quaresma. Então, você pode adquirir. Ah, mas Elias já começou a quaresma, e eu vou até comprar, chegar em casa, vai estar no meio ou no fim da quaresma. Não tem problema, né? Esse é um livro que você pode também fazer esse itinerário espiritual em qualquer momento. Não é só para a quaresma. Em específico, é o que nós estamos usando agora, mas ele não vai ser perdido, o conteúdo dele vai te ajudar a viver um processo maravilhoso, lindo,
de conversão, de aproximação do coração de Jesus, tá certo? Então, na presença do Deus vivo, loja.cançãonova.com, esse e outros produtos, desde já, muito obrigado, Deus abençoe você. Padre Ailton, o senhor tem Instagram? Tenho sim. Quer passar para o povo? Sim, @pe de padre, ponto Ailton. @pe de padre, ponto Ailton. Nossa, e tinha disponível? Porque bem comum, né? Bem comum e tinha. Que legal, padre. Consegui. Então pronto, ó, o senhor disponibiliza conteúdo de evangelização ali também? Faz alguma Sim, porque eu trabalho na paróquia, trabalho também na Diocese de Lorena com o setor juventude, certo. E também trabalho com a Pastoral de Ecologia da Diocese de Lorena. Então, esses 3 campos sempre aparecem lá no meu Instagram. Meu Instagram aparece muito trabalho de igreja, né? A vida legal. Nossa Igreja. Tá certo, padre. Vamos aproveitar aqui, já que nós estamos falando de rede social, vamos mandar abraço. O senhor quer mandar abraço para quem? Com certeza, para os nossos paroquianos, né? Paroquianos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, as nossas comunidades. Já estou lá há 6, 7 meses, tem sido uma bênção, vivendo também um tempo bonito, né? De caminhada, de quaresma, legal. Rumo também à ressurreição para todos nós aí da paróquia. Então, o meu abraço aqui junto com a dona Irene. E dona Irene, vai mandar abraço para quem? Olha, para todo o pessoal que está assistindo a gente. Sim, mas não tem alguém assim que a senhora sabe especial que está lá? Quem? Olha, em casa. Em casa. Para o meu esposo, Arthur, para a Adriana, que está lá torcendo por nós dois. Isso, tá bom. E eu quero aproveitar aqui o ensejo e mandar um abraço para o seu Assis, que é lá do Embaú. Embaú Velho, é lá ou não? Ou é outra região, Embaú Velho? Lá tem... É chamado Embaú Velho também. Né? Pronto. O seu Assis, o amigo dele, Ricardo de Sá, e o Zé Maria, que trabalha com a gente aqui, né, na limpeza da chácara e na infraestrutura, né? E aí eles disseram que estão acompanhando o programa todo domingo, então fiquei aqui de mandar esse abraço para eles, seu Assis, o seu Ricardo de Sá e o Zé Maria. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, pelo carinho, audiência, Deus abençoe muito. Agora, voltando ao nosso tema, ficou uma perguntinha que eu queria fazer para o senhor, que o senhor trabalha hoje na zona rural, né, padre? Como que é a vivência do povo na zona rural desse tempo? Tem uma diferença do povo da cidade ou não? Então, eu acredito que sim, né? Eu lembro de uma frase de um autor português, e ele dizia assim, que as pessoas da cidade, elas olham para o céu e elas não veem mais os céus estrelados, né? Por causa das luzes. Verdade, padre. E por elas não olhar mais o céu estrelado, elas deixaram de acreditar em Deus. Eu acho essa frase tão bonita. Por quê? Porque remete também toda essa experiência com Deus a partir da criação. E como que no campo... E aí as pessoas que moram no campo, elas têm também essa facilidade, porque o campo, ele traz mais o silêncio, ele provoca mais a contemplação. No campo, a gente aprende, acompanha melhor o ritmo também, né? Que na cidade tem outro ritmo, que na cidade a gente tem outras luzes. Então, o campo parece que nos leva para uma experiência mais interna, nos acomoda mais. Ao contrário da cidade, que muitas vezes nos rouba, nos agita. Então, por isso, por causa do barulho também. Então, por isso, quem está no campo tem também essa facilidade, né? Bacana. Tem essa facilidade. Mas quem mora na cidade também vai ter os seus pontos aí que vai ajudar. Tem muito mais acesso, né? Então, as pessoas que moram na cidade têm acesso às celebrações, às missas, né, às confissões, né? Agora, quando nós estamos na zona rural, eu venho de uma experiência de ter muito contato com a celebração da palavra. Então, os ministros da Eucaristia, ministros da Sagrada Comunhão, faziam as celebrações durante a Semana Santa, as celebrações durante a Quaresma. Então, tem um pouco desse paralelo. Bacana. Mas os irmãos que moram no campo também têm aí as facilidades. Bacana. Né? Gostei mesmo. Esses dias eu estava em casa, coloquei uma redezinha lá e era bem à noite, assim, apaguei a luz e eu vi assim o céu estrelado. Eu lembrei do que o senhor trouxe agora. Meu Deus, mas que
paz que me deu, que sensação maravilhosa, que eu lembrei também do tempo que eu morei, né, no interior, e, nossa, que delícia, que proximidade de Deus a natureza nos leva, nos traz, né? Exatamente. Muito. Eu sou aqui dessa região sou aqui do Vale do Paraíba. Eu nasci em Silveiras, mas a vida toda eu cresci em Campos Novos de Cunha, Sim, que é uma região região linda, de hein? Cunha, né? E assim, não tem como. O céu de Cunha é o céu mais bonito, mais estrelado. Que legal. Porque é uma região assim que não tem muitas luzes também, não tem muitas construções. É bem rural, é bem ali para dentro. Deus. Então a gente se Formidável, encanta, né? e fica, né? Fica na contemplação. Eu quero fazer uma pergunta ainda sobre penitência, sobre alguma graça que a senhora alcançou nesse tempo, mas aproveitando esse tempo de natureza, antes da senhora responder essa pergunta, eu queria perguntar se a senhora, durante todo esse tempo, a senhora percebe se existe alguma diferença da natureza no tempo da quaresma do outro tempo. Os passarinhos, os matos, tem diferença? A senhora percebe alguma diferença no tempo da quaresma? Ah, acredito que sim. Muita, né? É. É devido a esse movimento que tem. Mesmo na zona rural, a gente já encontra mais movimento, mais barulho, né? E som. E isso acredito que até espanta os passarinhos. A senhora viu falar da quaresmeira? Sim, na minha casa tem. E é só nesse tempo, né? Estão floridas. Ela florida. Sim. É muito lindo, né? Eu não tenho dúvida, não, que Deus dá os seus sinais, né? Através da natureza. Tudo, né? Verdade. Direciona para esse tempo. Mas agora a resposta dessa perguntinha que eu fiz para a senhora: alcançaste alguma graça por conta de penitência? Meu Deus, muitas. Muitas e muitas. Qual que a senhora pode citar para nós? Nossa, olha, deixa eu te dizer, meu filho. A gente pede com muita fé e alcança, né? Sim. E na penitência maior que eu fazia, era mesmo de ter meus filhos criados, bem vividos, cada um vivendo a sua vida ali, tocando a sua vida, né? Sim. Graças a Deus alcancei essa graça. Que bênção. E tenho 4 filhos, 2 casais maravilhosos. Então, É uma criaram. grande graça, viu? Sobretudo no mundo de hoje. Tem a família, cada um tem a sua família. Tenho 9 netos, 8 bisnetos. Olha. Isso graças tudo à criação que eles tiveram, né? Sim, sim. De ter uma vivência. Então, para mim, isso era uma graça, porque pedia muito. E graças a Deus alcancei. E é bacana a senhora trazer esse testemunho, que ele é muito natural no nosso meio, né? Porque às vezes assim, eu fiz uma penitência para Deus me curar de alguma coisa ou para me libertar de outra coisa e alcançou a graça e tal, mas a senhora trouxe algo assim que é muito próximo da nossa realidade. Eu clamei a Deus pela minha família. E de repente a família tranquila, vivendo bem, harmônica. E a senhora precisa estar sempre agradecendo a Deus, porque sim, Muito. é fruto de sua oração, não é, padre? Com certeza. Exatamente. Não olhar para as grandes coisas, né? Então, acho que olhar para as coisas que vão também se acomodando, né? As coisas que combinam muito com o campo, né? A simplicidade, né? A gente não quer perder a paz, a gente não quer perder o sono, não é verdade? E como que família tira a paz? Como que família, quando está desarmônica, como que tira a paz, né? Deixa desordenado também, né? É verdade. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. A senhora ia falar alguma coisa? Eu cortei? Não. Ah, tá. Tá, o que mais hoje, padre, o senhor percebe dentro da sua vivência como sacerdote, o que mais tem impedido as pessoas de viver essa conversão que esse tempo favorece? Eu acredito que a gente ainda estamos dentro da quaresma, né? Então nós vamos olhar para o triplé, né? O tripé: oração, jejum e penitência, esmola e caridade. Então parece que a espiritualidade da quaresma é essa espiritualidade que vai nos reordenar nos nossos relacionamentos. Então por que a gente na quaresma é o tempo marcado por oração? Porque a gente, primeiro, para poder colocar a casa em ordem, a gente precisa voltar para Deus. Então, olha,
Primeiro passo, oração. Como é que está a nossa amizade com Deus? Olha o meu relacionamento com Deus. Então, não sou eu sozinho mais. Então, vai deixando o individualismo, vai se tirando do meio e colocando Deus também no lugar dele. Então, o primeiro passo, oração. Olha o meu relacionamento com Deus. Depois nós temos o jejum e a penitência, né? Esses dois nomes. O jejum, ele toca muito mais numa questão também da nossa... da questão dos horários, da refeição. Sim, a disciplina, né? A disciplina com as refeições. E a penitência, ela se expande para outras coisas, né? Então, eu tiro determinadas coisas, eu deixo de ter acesso a determinadas coisas, para poder... E aí, agora, eu estou tendo um relacionamento com quem? Eu estou ordenando um relacionamento comigo mesmo. Olha aí o autoconhecimento. Certo. Eu estou regulando os meus vícios, eu estou regulando os meus excessos. Então, olha, oração com Deus, jejum e penitência comigo e os irmãos. Sim. E o relacionamento com os irmãos. É o terceiro passo. Esmola ou caridade, e caridade, né? Então, também pensar no outro, também pensar nos pobres. Então, quando eu consigo ordenar, fazer esse movimento triplo, né? Eu consigo, então, viver uma boa quaresma. Então, talvez, como o senhor trouxe até lá no começo, né? A questão da disposição em viver tudo isso, o não observar, né? Tudo isso que o senhor trouxe e deixa que a vida me leva, Isso, né? Não. Eu acho que... Tem um itinerário. E tem um itinerário, e é um itinerário que vai nos levar, que vai nos colocar para frente, né? No sentido de um sentido, né? Então, olha, é para frente o relacionamento com Deus. Bacana. É para frente o relacionamento com os irmãos. E é para frente o meu relacionamento comigo mesmo, né? Olha só. E aí há uma reconciliação, né? O que é quando as pessoas, às vezes, chegam para a gente assim, olha, padre, quero me confessar, nunca me confessei. Como é que é isso? Falo, olha, pensa... E aí eu, né, trabalho com a ecologia, com a natureza, eu ainda trago um quarto ponto. Eu falo, olha, pensa que a confissão, ela é uma reconciliação. É a gente voltar a fazer as pazes com Deus, consigo, com o outro e também com a criação. Sim. Então, assim, como que está o meu relacionamento, a minha amizade com Deus? Eu consigo, eu não tenho vergonha de Deus com os irmãos. Como é que eu estou lidando com os irmãos, a imagem, a semelhança comigo, né? Como é que eu estou cuidando do meu corpo, do templo, do Espírito Santo, a minha saúde mental, não é verdade? Muito bom. Ou eu vou trabalhando dia e noite, só trabalho. Então, é equilíbrio. Olha, a quaresma, ela está pedindo essa ordem. E, por fim, o relacionamento com a criação, né? Como é que eu estou lidando com os animais, como é que eu estou lidando com as minhas vacas, como é que eu estou tratando dos animais, estou deixando em dia, lá no pasto. Com responsabilidade. Com responsabilidade, né? Legal. Os animais, tudo aquilo que está no cuidado nosso. E a última perguntinha que eu quero trazer para o senhor é o que talvez muita gente se questiona, né? Que começamos a quaresma no meio de fevereiro e já estamos agora começando março, já passou um tempo e eu não fiz penitência nenhuma, eu não rezei sobre isso. Dá tempo de começar? Dá tempo. E aí a gente precisa entender o que é conversão. Conversão é um caminho de volta para a casa do Pai. Então, cada um de nós está fazendo esse caminho. Eu estou fazendo esse caminho. Você está fazendo. A dona Irene está fazendo. Cada um está fazendo. E aí, então, só que cada um está numa altura desse caminho. E aí, quando eu penso nisso, eu lembro da imagem do Pai das Misericórdias, né, aqui da Canção Nova, que é o filho voltando para a casa do Pai. Cada um está numa altura. Então, você não está atrasado, mas volta para o caminho, retoma o caminho. Ah, mas vou deixar só para o ano que vem. Não. Não é uma questão, às vezes a gente entende a quaresma como uma coisa muito metódica. Isso. Começou na quarta-feira de cinza, então se na sexta-feira eu não decidi ainda a minha penitência, eu já perdi os 40 dias. Não. Ou se no meio do caminho esqueceu, caiu na penitência, deixou de rezar, retoma. A palavra retomada, ela é também uma palavra forte nesse tempo. Certo. Então não é que a gente precisa... provar para ninguém que ficou 40 dias sem comer chocolate. Nem muito menos não é para isso, Deus, né, pai? exatamente.
O que você precisa fazer é o movimento eu estou voltando para a casa do Pai. E isso aí foi o Canção Nova Sertaneja deste domingo. Eu queria, Padre, que o senhor nos abençoasse, né, e nos enviasse para esse tempo quaresmal, para quem está acompanhando em casa. Tem pessoas que já estão fazendo o seu itinerário, tem pessoas que, como a gente conversou agora, vai começar hoje, está se dispondo a fazer a experiência. Então, que o senhor nos enviasse com essa bênção. Eu acho que a partir dessa partilha, né, fique atento à sua comunidade. Eu sou padre de paróquia, eu sei, né? Então fique atento aos horários, os dias, né? Busque se informar para você poder viver essa experiência ainda da Quaresma. Em muitos lugares tem as vias sacras, as procissões das penitências nas sextas-feiras, né? Sempre tem alguma atividade aí diferente para poder nos gerar também uma conversão, uma vida nova. Então, procure se informar, vá atrás, que ainda dá tempo. Então, para que Deus possa frutificar todas essas boas sementes, a partir dessa fala, desse testemunho, que Deus possa abençoar você e a sua caminhada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, dos santos anjos da guarda, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Ailton. O senhor sinta-se convidado sempre para estar aqui conosco, tá bom? Muito obrigado. Um abraço para vocês aqui e para o pessoal também que nos acompanhou. E eu vou visitar a sua paróquia lá, tá bom? Obrigado, dona Irene, pelo seu sim, viu? Ok, eu que agradeço a oportunidade. Muito, muito bom. Obrigado. Fico feliz que a senhora tenha gostado e eu também visitarei a sua ceia. Com certeza. Nos bastidores a gente estava conversando aqui com o padre, janta muitas vezes lá, né, padre? Tá bom, gente, ficando por aqui, se Deus quiser, domingo que vem tem mais programa Canção Nova Sertaneja e eu espero por você. Eu espero que Deus tenha tocado, falado do seu coração. No meu falou demais a conta. Foi muito bom esse programa de hoje. Então, até domingo que vem, vamos cantando com Quem Ama Vai Cuidar. Eu só tô querendo saber por que me tratou desse jeito e foi com total desrespeito. Eu só queria o seu bem, precisava dizer a verdade. Com a gente não tem falsidade. Não pode sair por aí fazendo o que quer, o que sente vontade. Isso não é felicidade. Se eu te falo, eu falo por amor. Pra mim essa conta também já chegou. Eu sofri demais. Não adianta esse bico, não adianta cê me bloquear. Vou dizer a verdade, porque lealdade pra mim é cuidar. Enquanto cê posta no feed as fotos da vida vazia, no privado cê vai me escutar. Não adianta esse bico, não adianta cê me bloquear. Vou dizer a verdade, porque lealdade pra mim é cuidar. Enquanto cê posta no feed as fotos da vida vazia, no privado cê vai me escutar. Porque quem ama vai cuidar. Eu só queria o seu bem, precisava dizer a verdade. Com a gente não tem falsidade. Não pode sair por aí fazendo o que quer, o que sente vontade. Isso não é felicidade. Se eu te falo, eu falo por amor. Pra mim essa conta também já chegou. Eu sofri demais.